Muito bem, esse é o nosso programa Itaenga Notícias, está no ar até a 1 da tarde, fique ligado, formado na 98,5 MHz. Júlio Filho, o locutor amigo da cidade, entrevista. Olha, estamos aqui com o deputado por Pernambuco, o João de Nadege, chega aqui na Itaenga FM para falar com a população, né? Para se apresentar aqui para o povo. O ano de eleição chegou, né? E vamos aqui conversar com todos aqueles que se propõem, né, a dialogar com a sociedade. Deputado, prazer imenso em receber você aqui. Eu creio que é a primeira vez que você chega em nosso município, né? Eu tô vendo, pelo menos eu estou vendo o senhor hoje aqui pela primeira vez. Boa tarde. Eu acho que eu deixei o microfone aqui desligado. Agora sim, pode falar. Boa tarde, assim, né? boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos que fazem a Rádio Itaenga FM, uma rádio tão importante que fala para toda a Mata Norte de Pernambuco, fala para Carpina, Paudalho, Lagoa do Carro. Prazer enorme poder estar aqui. Acho que está no nosso primeiro mandato aí, nessa pré-campanha aí de reeleição. Os amigos aqui, a gente conta com essa parceria importante aqui de Cidra, que é conselheiro da cidade, Valmir Santos, conselheiro, Everaldo da Vila, que é suplente de vereador, Ciel Pedreiro, também suplente, Lene da Rifa e Marconi da Salina, que estão nos acompanhando aí. Deputado, se apresente, né, para a população de Lagoa de Tenha. Quem é João de Nadege para a política de Pernambuco, né? Há quanto tempo o senhor já trilha pela política de Pernambuco, em busca de melhorias para a sociedade? Que elegemos os políticos justamente eles têm a obrigação de responder, né, o voto que a população deu com trabalho. E você, a sua origem, de que lugar aqui do estado de Pernambuco, por onde você já passou, quais são, antes de deputado, quais são os cargos que também buscou alcançar no decorrer da sua vida? Júlio, é importante, eu não tive a oportunidade de ser votado aqui em Lagoa de Tenha na eleição passada. E hoje a gente está plantando uma sementinha com esse pessoal do bem aqui que está perto da gente. Mas me apresentando a você, respondendo a sua pergunta, João de Nadege, 43 anos, casado, pai de 2 filhos. O de Nadege, em virtude da minha mãe, porque foi prefeita de Camaragibe, médica, atuante, lá já foi deputada. E a gente está no primeiro mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa. Percorremos muito em 2022 alguns locais de Pernambuco e defendemos a bandeira do autismo na Assembleia. Criamos algumas leis específicas, criamos uma comissão especial onde a gente junta um bocado de deputado para toda semana estar debatendo, estar fiscalizando. Mesmo sabendo da ausência do Estado, e quando falo ausência do Estado, não é só o governo, é a falta da compreensão necessária e da atenção que as famílias com autismo têm no estado de Pernambuco. Oriundo da minha mãe, de Camaragibe, aqui pertinho, cidade da Grande Metropolitana, Grande Recife, colado com Recife, depois de São Lourenço. Tive 29 mil votos na eleição passada. Tenho uma irmã que é vereadora do Recife, da capital, Flávia de Nadege, médica radiologista. A gente conseguiu eleger o sucessor em Camaragibe, nosso amigo prefeito Diego Cabral. E a gente vai plantando a nossa sementinha em todo o estado de Pernambuco. Hoje a gente está aqui, como minha mãe é médica atuante, entrou na política por ser médica, de servir ao povo, de ajudar com a cirurgia, com o exame. Ao longo do nosso mandato, a gente criou algumas comunidades de caravana, algumas caravanas de saúde, né, que fomos às comunidades. Não tivemos a oportunidade de vir aqui, mas é uma semente que a gente vai plantar para, se Deus quiser, no futuro vir a Lagoa de Itaenga e toda a Mata Norte, onde a gente atendeu 18 mil pessoas. Mas como assim, João, você atendeu 18 mil pessoas? Nós saímos do gabinete todo final de semana, temos um caminhão de dentista, temos um caminhão de mamografia, temos um caminhão de médico, que vai nas comunidades que não têm acesso à saúde, né? E quando a gente vai, a gente tem demanda. A procura da saúde é muito grande. Então foi assim que a gente atendeu 18 mil pessoas, que a gente podia estar parado no gabinete sem fazer esse tipo de serviço, chegar perto da eleição, dizer que é o melhor, dizer que vai resolver, mas não, a gente dá a nossa contribuição quanto deputado, minha irmã quanto vereadora, minha mãe ajudando muito a gente nessa coordenação de saúde, podendo nos apresentar para que ano que vem, se Deus puder nos abençoar, a gente possa vir a Lagoa de Itaenga, aí a Paudalho, que a gente tem uma parceira lá, a Dona Ângela, vir a Lagoa do Carro, que a gente tem Minga, lá também, lá pertinho, aqui perto. Então, assim, é nessa levada que eu me apresento ao povo de Lagoa de Itaenga, em não sendo votado aqui, mas me apresentando agora, para que no futuro a gente possa ajudar não só na saúde, possa bater na porta da prefeitura, conversar com esse povo aqui e ajudar com recursos, para que a gente possa ajudar a população
Afinal de contas, foi para isso que a gente foi eleito. Se Deus quiser poder mais um mandato, ele poder ajudar muito mais. Nesse tempo de eleição, toda a informação é válida, principalmente em relação a quem vai estar à frente ali para buscar voto para com o povo, né? E como deputado de Pernambuco, quais foram ali projetos que o senhor também teve aí a idealização, que foi aprovado na Assembleia Legislativa de Pernambuco, que deu certo, que foi colocado na prática, ou você teve essa ideia, apresentou, mas em nenhum momento foi acatado pelos demais ali que representam a Assembleia Legislativa do Estado? Eu só não entendi a pergunta. Não foi acatado em que sentido? Ou seja, não foi aprovado, por exemplo. Eu estou apresentando que você coloque aí quais foram as ideias, os projetos que você colocou lá na Assembleia, né? Assim, eu vou falar dos que foram aprovados. Os que não foram acatados, eu acho que não. Porque a gente tem que primeiro entender, e é importante, a cada momento que a gente fala em seu veículo de rádio é importante, entender quais são as competências de um deputado, né? Eu chego em muitas reuniões e as pessoas perguntam: deputado, o senhor vai calçar a minha rua? O senhor vai fazer a praça? Deputado não calça a rua, deputado não faz praça, né? Então, assim, primeiro, a gente tem uma limitação de competência legislativa. A gente sabe que a maioria da competência legislativa hoje está na União. O deputado tem uma competência concorrente com a União, mas a gente tem algumas leis aprovadas no autismo, ainda como eu falei para você. A gente tem uma lei importante também, inclusive a governadora Raquel, a gente na Assembleia Legislativa, a gente tentou criar um fundo especial para os desastres em Pernambuco. Só que a governadora Raquel, antes dessa lei ia ser aprovada, ela já, de imediato, através do Poder Executivo, já criou esse fundo depois do desastre. Então, assim, o grande papel nosso do legislador, do fiscalizador, não é só legislar, porque às vezes a gente faz leis, mas na prática não resolve a vida das pessoas. O que a gente tem que imbuir primeiro e conscientizar, e por isso que essa pré-campanha é importante. Em cada reunião que eu vou, Júlio, eu friso, a gente tem que entender que o deputado tem limitações constitucionais estabelecidas em lei, né? A gente não pode fazer tudo, a gente pode legislar sobre tudo, mas é isso que a gente precisa conscientizar as pessoas e dizer que existem políticos que trabalham de maneira séria. Eu sou advogado de formação e na minha classe tem muito advogado que não trabalha da maneira correta. Não só da minha classe, como em outras profissões. E tem muita gente que trabalha de maneira certa na política, que quer trabalhar, né? E essa pré-candidatura serve muito para isso. Para ir lá na rede social, ver se o que esse cara está falando aí há um ano é verdade. Porque não tem como mentir mais, não tem como você enganar as pessoas. E hoje a rede social está aí para ser bem transparente e falar a verdade. Estamos hoje conversando com o deputado João de Nadege, Sidraque também, que é itaenguense, né? Conselheiro tutelar, está aqui também o Valmir também, que é conselheiro tutelar, né? E outros nomes, né? Outras lideranças aqui do nosso município. Sidraque, fala aí da sua, vou dar um minutinho aí para você falar da sua relação com o deputado João de Nadege, como se deu esse contato, da importância dele aqui para com a população também de Lagoa Ateca, que um deputado, quando ele é eleito, para muitos, viu, deputado João de Nadege, eles têm na cabeça o seguinte, pelo menos aqui na região é assim, o cara é eleito, o cara é para representar a região e o estado, mas ele só quer representar aquela cidade dele de origem e algumas cidades, ou seja, faz uma panelinha praticamente, né? Boa tarde, Sidraque. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu amigo Júlio Filho. Boa tarde a toda a família itaenguense que está nos ouvindo através desse aparelho de som, que também está nos acompanhando, né, no Folha Itaenguense, né, Júlio? Está sendo transmitido ao vivo. E é um prazer a gente estar aqui trazendo nessa feita o nosso deputado, nosso amigo João de Nadege, né? A nossa história, eu tenho uma admiração pelo deputado, acredito que desde 2023, onde conheci o deputado, conheci a história, conheci o grupo Nadege, a família do Dora Nadege, Flavinha também. E essa história, a nossa história, ela se constrói dia a dia, né? Acompanhando o deputado pela rede social, as suas ações. O deputado ele tem um trabalho muito efetivo na questão das crianças autistas e como também eu estudo psicologia, isso é importante, né? Eu vejo de demais importância a gente estar atuando nessa área, porque não somente a família, ou melhor, a criança autista em si, mas o pai, a mãe, a família em si, ela
merece um cuidado especial, merece um olhar empático. E eu vejo isso no nosso deputado, vejo isso no seu mandato, nas suas ações. Nosso deputado traz um mandato diferenciado, um mandato empático, onde ele abrange essas famílias, acolhe. E o deputado também ele falou aqui, né, Júlio, que a gente vem plantando essa sementinha, né? Eu acredito que há mais de 4 anos, né, o deputado ele vem fazendo isso, o grupo ele vem fazendo isso, fazendo vida na vida das pessoas. E eu quero dizer, diante dos nossos amigos aqui, Marconi da Salina, nosso amigo Everaldo, nosso amigo Valmir, as demais lideranças que estão aqui, nosso amigo Júlio Filho, vocês que estão nos ouvindo também em casa, que até a palavra de Deus diz, deputado, que aquele que leva a preciosa semente, com certeza voltará com seus molhos, com certeza dará fruto. Então, a gente está aqui plantando a sementinha para colher logo mais na frente. Então, conte com a gente, deputado. O senhor tem amigos em Lagoa do Itaenga e eu acredito que a família itaenguense está nos ouvindo e estamos juntos para fazer vida na vida das pessoas. Esse aí foi o Cidrá, que inclusive participou também como candidato a vereador no município. Não chegou à vitória, mas também não desistiu de poder colaborar com a sociedade no âmbito da política. Deputado João de Nadege, não sei se você deixou claro aí qual é a sua posição, se é situação, oposição ao governo da Raquel Lira. Fique à vontade. Eu tenho muito orgulho, Júlio. Por 4 anos agora, a gente está na Comissão de Finanças como titular efetivo da Assembleia Legislativa. Tive a oportunidade lá de dar 2 votos importantíssimos para Pernambuco. Primeiro voto, que a Comissão de Finanças ela aprova todos os empréstimos que a governadora Raquel teve a oportunidade de tirar e passaram para a Assembleia Legislativa, e na Comissão de Finanças a gente dá o voto lá. E depois dá o voto do plenário como deputado com os 49 deputados estaduais. Tenho muito orgulho de fazer parte da base da governadora Raquel Lira, uma mulher séria, honesta, que vem podendo transformar Pernambuco, seja na segurança, né, com os laranjinhas, com os equipamentos, com as armas novas, com os coletes novos, a revolução que ela vem fazendo na Polícia Militar de Pernambuco na segurança. Na saúde, com a reforma dos hospitais, a infraestrutura com as estradas, a gente sabe que precisa fazer muito. A gente não... A administração pública, óbvio, tem suas regras, tem suas burocracias, mas na prática é muito assim, trazendo para um jargão popular, é muito parecido com a casa da gente. A casa da gente, quando a gente pega uma casa acabada, a gente não consegue fazer tudo de uma vez, né? Primeiro que o dinheiro não dá. A gente tem que primeiro fazer o piso, ajeitar o telhado para não molhar, ir ajeitando, faz reboco, compra uma cerâmica, até decorar da maneira possível. Acho que a governadora dá os primeiros passos, tira algumas obras importantes do papel, o Arco Metropolitano Norte, né? Que é uma obra fundamental para quem chega na região metropolitana do Recife, para desafogar, que você vai pegar ali de Moreno para o Cabo, você não entra mais no Recife. Depois vai vir o Arco Metropolitano Sul, a PE27, a Estrada de Aldeia, outras PEs importantes no estado de Pernambuco. São por essas razões que eu acredito e fiz parte, sou parte da base da governadora e acredito na reeleição dela. Deputado, buscando aqui para a região da gente, e temos observado que temos muitos problemas também, claro, um governo, 4 anos para governar um estado é pouco, né? É pouco porque tem muita coisa, o estado é grande, Pernambuco para muitos é pequeno, mas ao mesmo tempo ele é gigantesco, muitos são os municípios, e aqui mesmo na nossa Mata Norte, né, aqui Lagoa de Itaenga, populares, né, quem passa por Lagoa de Itaenga e trafega pela cidade, reclama também da questão dessa PS 53, né, vez em quando a gente vê ali alguma publicação de alguém nas redes sociais reclamando da buraqueira, né, eu sei, eu tenho acompanhado aí que a governadora tem feito um esforço bastante para fazer a requalificação, né, restaurar as estradas aqui do nosso estado. E outro problema também que tem afetado o estado, principalmente essa região mais seca, né, que tem um volume de água muito pouco. Aqui nós temos problema em relação ao abastecimento de água, né? Muitos são os locais aqui na cidade, as pessoas reclamam, passa 30 dias, às vezes 2, 3 meses, absurdo, né? 2, 3 meses sem água nas torneiras, mas a conta vem religiosamente em dia. O que, de fato, a governadora, o que vocês, deputados, né, que sabem perfeitamente dos problemas da sociedade, têm feito, né, para essas problemáticas? E você falou aí na questão da saúde, a gente estamos recebendo também aí, né, os registros negativos também em relação à saúde aqui do estado.
O que está acontecendo, deputado? Que os tetos de hospitais, né, desabando na cabeça dos pacientes, né? A governadora, a Assembleia, de fato, aí tem buscado apresentar à população uma resposta convincente sobre isso? Júlio, foi muito bom sua pergunta. Primeiro, que a governadora, quando pega o estado de Pernambuco, pega o estado de Pernambuco com a pior malha viária do Brasil. Pernambuco tinha a pior malha viária do Brasil. Então, imagina pegar um estado que está acabado com as estradas. Ela conseguiu, nesse primeiro momento, fazer 1.500 quilômetros de estrada e tem mais 1.500 quilômetros de estrada. De fato, a PS-53 é fundamental, né, como outras PS no estado de Pernambuco. Vai chegar, eu tenho certeza que vai chegar, né? Você pontuou com relação à questão dos hospitais em Pernambuco. Não sei se você teve a oportunidade de ir nas reformas que estão tendo no hospital de Pernambuco. Eu fui no nono andar da restauração, no terceiro andar da restauração. É outro hospital. As pessoas trabalham com qualidade de um hospital particular. Agora é óbvio, é fazer uma reforma com a casa andando, com o hospital lá. O teto que caiu foi de falta de manutenção de 40 anos atrás. A gente tem alguns hospitais em Pernambuco que estão sendo trocados os elevadores agora, depois de 40 a 50 anos. Então, assim, querer colocar uma culpa, fato, é a responsabilidade dela, ninguém está fugindo da responsabilidade. Mas a governadora está dando passos importantes na transformação da saúde. Vai resolver de um dia para o outro? Não. Problemas difíceis não se resolvem com soluções fáceis. Comprou um hospital em Paulista agora, na Grande Recife, justamente para poder reformar a restauração com mais calma, para poder atender, abrir outra emergência, para poder as coisas rodarem. Então, assim, é óbvio que a manutenção não é de agora, é de alguns anos passados, mas as coisas estão sendo feitas. Óbvio, ninguém torce para que teto de hospital caia, ninguém torce por isso. E a outra pergunta que você falou foi a questão da água. Acho que a questão da água é uma questão gritante, viu, a situação por aqui. Fundamental, e ela enfrentou de frente. Essa concessão da terceira parte da Compesa vai resolver a água em Pernambuco nos próximos 6 anos. E eu participei de audiências públicas na Assembleia onde a gente debateu isso. Então, nos próximos 6 anos, se Deus quiser, a gente não vai estar falando mais de falta d'água em Pernambuco. Posição forte de quem quer fazer política de verdade. Enfrentar. Quantos anos a gente via esse debate da água em Pernambuco? 30, 40, 50? Lagoa está indo até agora. Então, a governadora, com essa posição firme de poder fazer a concessão da última parte da Compesa, enfrentar a água, para poder levar a água aos pernambucanos. Estamos hoje conversando com o deputado João de Nadege, ao vivo hoje no programa Itaenga Notícias. A gente tem acompanhado, deputado, os números, né, referentes aí à aprovação, por exemplo, da deputada, que ela não está praticamente ruim na fita. Temos aí números que chegam a 68%, né, atualmente, a aprovação da governadora. Em relação às pesquisas de intenção de voto, né, muitos institutos aí afirmando que está ali chegando a 46%, 48%, 50%. O que o senhor tem visto aí dessa movimentação política em relação à intenção dos pernambucanos e pernambucanas em relação ao nome da governadora para a reeleição no estado de Pernambuco? Eu acho que a governadora tem quase 70% de aprovação, como você falou, em alguns índices de pesquisa. Eu acho que a população de Pernambuco vai começando a entender o trabalho que está sendo feito. É um trabalho sério, um trabalho com firmeza. A governadora começou os 2 primeiros anos, aí é notório, todo mundo sabe disso, muito, muito dura, né, nas suas ações, mas ela diz mesmo que precisava fazer esse papel duro para que pudesse as obras acontecerem. Enfim, elas estão acontecendo. Eu acho que 68% de aprovação é quase... Faltam 30% aí de um ambiente de 100%. Eu acho que a governadora vem fazendo o trabalho dela. Eu acho que, para além disso, o maior sentimento é o sentimento que eu ando muito. Cada canto do estado. Semana passada estava no Sertão, ontem estava na Metropolitana, hoje estou na Mata Norte. E existe um sentimento maior, um sentimento em prol da reeleição da governadora. Eu não tenho dúvida que a governadora vai passar por essa eleição e vai governar o Pernambuco por mais 4 anos, porque o povo está vendo o trabalho. O povo está entendendo que ela está querendo fazer o melhor para Pernambuco. Agora não faz de uma hora para outra, né? Feito eu disse, a casa da gente, quando pega um pouco desarrumada, a gente demora a arrumar. Imagine um estado como esse, que é tão grande, que precisa ser arrumado. Eu acho que, acredito fielmente, óbvio,
tem um grande candidato do outro lado, ninguém está dizendo que tem eleição ganhou ou perdida, um grande candidato que tem um currículo aí, tem uma história familiar grande, mas o povo de Pernambuco eu acho que vai reeleger a governadora por mais 4 anos. E a Assembleia Legislativa tem trabalhado praticamente para as melhorias da sociedade pernambucana, os trabalhos lá, como tem sido aí? O senhor, se não me engano, falou que é o primeiro ano aí como deputado, né? É o primeiro mandato, como o senhor tem ali olhado essa experiência de poder representar a sociedade pernambucana, né, no poder legislativo estadual? Primeiro mandato, né, foi um mandato bem animado pela Assembleia Legislativa, porque mudança depois de 16 anos de um partido que teve à frente do governo de Pernambuco, uma governadora nova que enfrentou muitos desafios, um debate muito acalorado. Acho que essa política foi muito antecipada e, queira ou não queira, entrou para os debates da Assembleia de oposição e situação normal, faz parte do jogo democrático, mas a gente aprendeu muito, a gente teve condição de aprovar na Assembleia, foi o que eu falei anteriormente, quase 11 bilhões de empréstimos para a governadora, para ela fazer as obras necessárias, polícia militar, creches que estão sendo feitas, as estradas, o Arco Metropolitano Norte, dentre outras obras tão importantes que o governo vem tomando conta. Eu acho que, óbvio, agora a Assembleia se encontra de recesso, né? Está voltando agora em agosto, mas é uma volta meio que já no momento eleitoral praticamente dito, mas eu acho que a Assembleia contribuiu muito para o estado de Pernambuco, sem entrar no detalhe de oposição e situação, e assim, digo sempre que eu perguntei a alguns deputados que têm 3, 4 mandatos, que muitos falam, Sidra, que esse mandato foi comparado a 4 anos, como se fosse comparado a 2, 3 mandatos, porque os outros mandatos foram meio que morno aquilo ali. Então, esse mandato foi bastante acalorado. Sidraque, eu creio que você tem alguma pergunta aí, né? Você que representa a juventude de Lagoa de Itaenga, representa ali a criança, o adolescente, fique à vontade também para questionar aí. Aproveite, chegou aqui o político, né? De peso, deputado, senador, presidente, a hora de cobrar é agora, a hora de questionar, né? Sobre suas ações, sobre seu mandato é agora. Júlio, é muito importante quando você traz essa obrigação, assim, essa demanda para a gente perguntar, questionar. E é muito importante o jovem estar envolvido nas políticas, não só a política partidária, mas sim políticas públicas, né? Temos a política da criança e do adolescente, temos a política do idoso e tal. E eu fico feliz por ver o deputado, um jovem senhor, está à frente de um mandato de deputado, está à frente de uma obra, podemos dizer, tão importante que ajuda diretamente, impacta na vida das pessoas positivamente. Também a gente tem, né, eu fico feliz por quê? Porque eu sou jovem, né, tenho 24 anos, tem o Marconi também que é jovem, e outros jovens que se predispõem a estar disputando uma eleição, que se predispõem a ser candidato a conselheiro tutelar, que se predispõem a estar participando dos conselho de juventude, conselho da criança, conselho do idoso. Então isso é importante, né? E eu queria perguntar ao nosso deputado, né, sobre a questão da motivação, do incentivo para nós jovens que gostamos de política pública, porque a política pública ela pode impactar positivamente ou negativamente a vida das pessoas. Então, deputado, qual a importância do jovem estar envolto nas políticas públicas, envolto na política partidária do seu município? Primeiro, Sidra, que eu também já tive a sua idade, estou com 43 anos, não tão jovem assim, mas com a cabeça de jovem. Tive a oportunidade de ser candidato a vereador lá atrás em Camaragipe, secretário de governo, né? E acho que quando a gente tem assim, a sua idade, a gente precisa trazer o jovem para a política, né? Conversar com a sociedade. E o jovem é uma parte importante da nossa sociedade. Dizer que a gente precisa, além da juventude estar inserida, acreditar na política. Feito a única forma da gente poder, não tem outro caminho, né? Eu digo sempre que, nos meus discursos, que eu sou advogado de formação, tem advogado bom, advogado que não trabalha da maneira certa, tem médico bom, médico que não trabalha... E tem muito político que trabalha querendo mostrar resultado, querendo estar perto, estar presente, né? E é incentivar essa juventude, obviamente uns com a dedicação mais exclusiva na política, mas participar do processo político, até porque a gente precisa conhecer os nossos representantes, sejam eles vereadores, prefeitos,
deputados, governadores, senadores, agora vamos participar de uma eleição, um voto para deputado estadual, um voto para deputado federal, 2 senadores, um governador e um presidente. São 6 votos que a gente vai dar, né? E não é fácil escolher, não é fácil escolher um, quanto mais escolher 6, entendeu? Então, é nessa possibilidade que a gente, você, como está no conselho, como outros amigos aqui, poder convocar, conversar, no dia a dia, numa conversa, na igreja, é no bar, é na lanchonete, é na rua, é na praça, é numa atuação que você esteja, que a gente vai conversando com o jovem e com a sociedade como um todo. Tem um tema importante também, deputado. Eu gostaria que você pudesse falar da sua visão em relação a essa violência tão gritante, né? Em relação à mulher pernambucana. Muitas mulheres constantemente têm sido assassinadas no estado de Pernambuco. A Assembleia Legislativa, como tem olhado essa realidade? Qual tem sido também ali a movimentação da própria governadora para combater essa violência tão desmedida? Veja só, feito eu disse, existe uma transformação no estado de Pernambuco que entraram agora quase 7 mil policiais, entre policiais militares, civis, né, bombeiros, oficiais, enfim, são quase 7 mil policiais. A governadora já anunciou que a cada ano a gente vai ter concurso da Polícia Militar. Abre de novo agora concurso para o próximo ano. Então, uma coisa, até se equiparar a quantidade de policiais necessários para que a população, eu não recordo qual é a conta certa, mas a gente está defasado em quase 10 mil homens. Então, ou seja, primeiro a gente vai ter que igualar alguns seus movimentos. Veja, eu trabalho com alguns policiais que quando trabalhavam, eles trocavam os coletes. Imagina aqui você chegar na rádio, toma aqui teu colete para tu trabalhar todo suado. Isso é desumano. O cara vai trabalhar bem? O governador comprou colete novo. Arma Glock. Cada policial militar comprou arma Glock. Agora, para além disso, a gente sabe que a violência contra a mulher, além da violência normal, é uma violência muito específica, né? Existe o lado... Fique à vontade. Existe... Rádio ao vivo é assim. É ao vivo, tem os perrengues, né? Existe o lado passional do relacionamento, que aí você, por mais que o Estado queira adentrar, por isso que tem campanhas e campanhas de violência contra a mulher, para que a gente possa conscientizar as pessoas, porque o Estado precisa ser alertado, né? Óbvio, a gente precisa abrir as delegacias das mulheres, participar, fazer que isso aumente. Não tenho dúvida que ao longo do caminho desse processo de transformação da segurança, a governadora vai chegar, mas a violência da mulher é um negócio muito que é dentro de casa, né? Que é o cara que tem a relação com a mulher, pode pegar. A maioria dos casos são assim, ou terminou, ou que o cara teve uma relação fora e se arrependeu e a mulher separou e não quer mais. É muito nesse milímetro, nesse liame aí da relação passional homem e mulher, por isso que existe tanta, vamos denunciar, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, tem um telefone. Mas eu acho que dentro desse pacote de transformação de Pernambuco, a gente vai chegar também na defesa da mulher também. Deputado João de Nadege, o estado de Pernambuco é um estado desenvolvido, né? Um estado que é uma das maiores economias do Nordeste do Brasil, mas ainda falta muita coisa, né? Em questão de desemprego em alta, eu acho que o político, né, como deputado, governador, presidente, ele tem que se empenhar cada vez mais, né, para que o Brasil da gente, ele não fique apenas na condição de um país subdesenvolvido. E aqui na região mesmo da gente, eu acho que essa região aqui da Mata Norte, por exemplo, não tem crescido. Eu acho que o que empata o crescimento é justamente essa a desunião que existe entre os políticos, né, para conseguir atrair ali investidores. E você, como deputado, a sua visão sobre a economia do Estado, o que você, na sua caminhada, desde que começou aí para andar na pré-campanha, vai começar agora a campanha, quais foram as reclamações mais gritantes em relação a desemprego, em relação à economia do Estado? Júlio, quando a governadora aprova um pacote de 11 bi que começa as obras de infraestrutura do Estado, os números estão aí, o desemprego de Pernambuco começa a diminuir, óbvio.
há muito o que se fazer. Não tenha dúvida disso. Né? Precisa fazer muito desemprego? Um emprego tem. Mas eu acho que obras importantes e estruturadoras que possam alavancar a atração de empresas e indústrias, como o Arco Metropolitano Norte. Eu estou falando de uma obra que estava parada há 40 anos, que vai possibilitar que chegue mais rápido uma mercadoria que saia de Igaraçu, passe por Moreno e vá por Cabo, sem passar por dentro do Recife. Então são essas movimentações, como o Arco Metropolitano Sul, também, que a governadora quer a próxima etapa a ser feita, como lá a escola de sargento lá em cima, em Paudalho, ali em cima em Araçoiaba, vai ter uma escola de sargento que vão atrair quase 20 mil pessoas, um investimento de R$1 bilhão, que a governadora se comprometeu com a obra da Estrada de Aldeia, já está em obra. São investimentos como esse, que o Estado é a mão do Estado que vai fazer com que diminua e aumente a empregabilidade desse pessoal. Ô Cidade, trabalhe mais um pouquinho também comigo aqui, viu? Trabalhe mais um pouquinho, eu quero que você aí fique à vontade também, porque esse nosso encontro aqui com o deputado é um encontro de diálogo, né? Entre a sociedade, entre o político, fique à vontade. Ele ficou animado, viu, Cidade, viu? Júlio, é bom a gente dialogar, porque eu acredito que as políticas fazem as coisas acontecer através do diálogo, da conversa, né, da interação, do conhecimento, né? Porque a partir do momento que eu passo a conhecer algo, eu domino mais o assunto, eu entendo, eu começo a me politizar, começo a saber por que aquilo ainda está daquela forma, por que aquilo pode melhorar, como pode melhorar, né? E a gente vê isso, né, no nosso deputado, João Dinadés, nosso amigo, né? Que a gente vê que o trabalho ele é eficaz e eficiente, né? A gente vê a atuação, a gente vê a dedicação e a gente vê que a nossa governadora ela tem trilhado um caminho de reconstrução, podemos dizer assim. E esse caminho ele se dá pelo empenho, pela dedicação e pela parceria, porque como ela sempre fala, né? Ninguém faz nada sozinho. Então a gente tem que unir forças para trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Porque não adianta a gente ficar, não, vai acontecer e de braços cruzados, não. A gente está juntos para fazer as coisas acontecerem, para fazer as coisas elas saírem do papel e produzir vida na vida das pessoas, que é o mais importante. Eu acredito que a política ela é a arte de transformar a vida, que a política ela é a arte de fazer as coisas saírem do papel e se tornar realidade e transformar diretamente a vida do pai de família, da mãe de família, diretamente a criança que ela sai da sua casa, muitas vezes sem se alimentar por sair cedo para ir para a escola. Então hoje a criança ela passa a ter um olhar diferente, ela passa a ter uma alimentação digna na escola. Então a política ela transforma a vida das pessoas. Então eu fico muito feliz por ter políticos como o nosso deputado João Dinadés por perto, porque a gente vê o compromisso, o comprometimento e a transparência, Júlio. Então isso é fundamental. Estamos já se aproximando do final aqui do programa, deputado, que hoje tivemos aqui um pequeno atraso, mas faz parte que a correria do político quando chega esse período, que quando chega aqui o período da política, a gente vê que a correria de um deputado, né, é realmente gigantesca. Eu queria que o senhor falasse também nesse nosso programa quais são ali as ideologias que a própria governadora está ali pregando na sua pré-campanha, nos 4 cantos do estado de Pernambuco, em busca da sua reeleição. O que ela tem mais defendido de fazer no estado, de causar ali grande transformação, o que ela mais tem proposto aí para os seus parceiros, né, junto aos prefeitos, deputados, enfim. Tu pode refazer a pergunta? Eu gostaria de saber aqui, que a gente vai com o cidadão aqui, né? Das propostas que, por exemplo, a governadora tem anunciado ali na sua pré-campanha, né? O que ela realmente pretende fazer, se reeleita for, né? O que ela acha de mais importante, as conversas que ela teve, de fato, com a população nesse período de pré-campanha, junto aos deputados que têm apoiado ela também, assim como o senhor. Veja, acho que no final do prazo compatível para entrega de obras, ela praticamente estava
No último dia do Palácio do Governo, o que teve de volume de obra e investimento assinado para poder fazer as obras foi um negócio impressionante e nunca visto em Pernambuco, né? Tem aí 250 creches. O pessoal fala muito, mas não tem nenhuma entrega, mas tá tudo dinheiro na conta. Vai começando a creche, pagando e fazendo a creche. Até a eleição ela entrega quase 40 creches. Vai faltar... Então, ou seja, e não é para fazer a creche, não. O dinheiro está na conta para fazer a creche. É só a questão burocrática de um terreno, da licitação destravar, enfim, para estar começando as coisas. Então, esse é um movimento importante. Não só fazer a creche. Ela constrói a creche, ela vai bancar a creche por um ano, todo o pessoal. Desculpa. Estamos ao vivo. Faz parte. Quando o município tiver cadastrado essas crianças no Ministério da Educação, aí ela vai deixar de pagar, porque o município vai receber a verba federal por a criança cadastrada, e aí sim vai poder pagar. Ou seja, o município não vai entrar com nada, só com terreno colocado ao governo do estado. Então são obras como essas que ela ainda vai continuar, fora as estradas, o Arco Metropolitano Sul, dentre tantas obras estruturadoras do estado. Eu digo sempre, Júlio, enquanto não como deputado, mas como cidadão que anda o estado de Pernambuco, eu acho que seria um pecado se a gente não deixasse a governadora reeleita por mais 4 anos, né? Por tudo que foi feito e pela possibilidade de ser feito muito mais. A gente sabe que quando entra um grupo político, as coisas não são da mesma coisa. Um tem uma ideia disso, o outro acha que a ideia é melhor e para uma coisa para fazer outra. Então, eu acho que a recondução da governadora é fundamental para o futuro de Pernambuco. Chegamos ao final, eu queria que você deixasse a sua mensagem final para a população itaenguense, né? Daqui a mais ou menos 2 semanas entra aí o período já da campanha definitivamente, né? Quem trabalhou vai de fato colher os frutos do trabalho através do voto do povo. Quem não trabalhou vai ter que pegar o beco, né? Vai ter que realmente dar adeus, mas fique aí à vontade para as suas considerações finais. Eu acho que é isso, suas palavras foram muito objetivas. Eu acho que quem tem prestação de contas a fazer, o momento é esse. Eu estou vindo a Itaenga aqui, eu não fui votado na eleição passada, mas eu estou com um grupo aqui plantando uma semente para o futuro, se Deus quiser poder fazer um trabalho bem feito. Não tem outra opção, é a política que resolve a sua saúde, a educação, que pode transformar a vida dos seus filhos. E a gente, como eleitor, daqui a 2 semanas vai poder escolher nossos representantes. É olhar, é buscar nessa pré-campanha, nas redes sociais, ver o passado, ver o presente e ver o futuro que esse cara pode trazer para você. É isso que eu digo ao povo de Lagoa de Itaenga, que acredite na política, que tem pessoas sérias querendo trabalhar e querendo fazer diferente. Vem aí, Manuel Antônio Natarne, Super Brega, muito obrigado, minha gente. Esse foi o nosso programa Itaenga Notícias. Falamos hoje com o deputado João de Nadege, aqui de Pernambuco. Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. Em Lagoa de Itaenga, temos R Contabilidade, onde você conta com os seguintes serviços: abertura, alteração e baixa de empresas, declaração de imposto de renda, físico e jurídico, folha de pagamento, regularização de CPF, declaração de ITR, escrita contábil e fiscal. R Contabilidade, na rua Tancredo Neves, 45, em frente à escola Miriam Araújo. Fone Zap 995395769. A Itaenga FM é a rádio que todos gostam de ouvir. Ela está sempre a seu lado. São 19 anos prestando relevantes serviços à nossa população. Conosco, o seu espaço é garantido. Aqui você tem vez e voz, prestação de serviço, informação, música e muito mais. Você com certeza tem aqui na Itaenga FM 19 anos de sucesso absoluto. Rádio Itaenga 98,5. Rádio Itaenga, 19 anos no ar. Tô com tanta saudade, eu pedi você que não vou suportar.
O Atacadão da Economia é o lugar onde você encontra